Você sente aquela dor nas juntas que parece que veio para ficar? No joelho ao se levantar, nas mãos ao tentar abrir um pote, nos ombros ao alcançar algo na prateleira de cima? Uma dor que sussurra e depois grita. Uma dor que te limita, te encolhe e te faz acreditar que a única saída possível está trancada dentro de uma caixa de remédios. Mas e se eu lhe dissesse que a natureza, em sua sabedoria infinita, esconde uma farmácia inteira, uma resposta poderosa, dentro de uma única e humilde folha? E se eu lhe contasse que a forma correta de acessar o poder contido nela, um método simples de mastigar por apenas 60 segundos, pode iniciar um processo de alívio tão profundo que você nem imaginava ser possível, sem agredir seu estômago ou seus rins? Esta não é uma fantasia. É uma possibilidade biológica que a ciência moderna está apenas começando a decifrar, mas que a sabedoria ancestral já conhecia há séculos. O que está acontecendo no seu corpo é uma epidemia silenciosa, um incêndio de baixo grau que consome sua vitalidade dia após dia. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, reumatologista, e ao longo de anos na linha de frente do combate à dor crônica, eu vi a geografia da frustração no rosto de incontáveis pacientes. Vi a esperança inicial com os anti-inflamatórios se transformar em um ciclo vicioso de alívio temporário, seguido por efeitos colaterais devastadores. Foi um paciente em particular, o seu Roberto, um jardineiro de mãos calejadas e sorriso fácil, que se tornou o meu ponto de virada. Ele chegou ao meu consultório não apenas com dor, mas com a alma quebrada. Suas mãos, que antes cultivavam a vida, mal conseguiam segurar os talheres. Os remédios que deveriam ajudá-lo lhe causaram uma gastrite tão severa que ele mal conseguia se alimentar. Ele me olhou nos olhos e disse: Doutora, eu não estou vivendo, estou apenas gerenciando a minha decadência. Naquele momento, eu entendi que a minha missão precisava ir além do receituário. Eu mergulhei fundo na pesquisa, buscando pontes entre a medicina convencional e as soluções naturais validadas, soluções que pudessem devolver a autonomia às pessoas. O que eu vou compartilhar com você hoje é o fruto dessa busca. É um conhecimento profundo, que raramente é discutido com este nível de detalhe, nem mesmo nos consultórios médicos, pela simples falta de tempo. Esta não é uma promessa de uma cura mágica da noite para o dia, mas sim um método poderoso e testado pela tradição, um protocolo de 1 minuto projetado para ajudar a desligar o interruptor mestre da inflamação no seu corpo. Portanto, fique comigo nesta jornada. Nos próximos minutos, eu não vou apenas revelar qual é esta folha milagrosa. Eu vou dissecar a ciência por trás de sua ação, passo a passo, em um nível que você nunca viu. Vou lhe mostrar o mecanismo exato pelo qual ela funciona, como um bombeiro molecular combatendo as chamas dentro das suas articulações. Vou detalhar como usá-la com total segurança, evitando os erros perigosos que a maioria das pessoas comete. E mais importante, vou lhe saber lhe entregar um plano completo para transformar seu corpo em um ambiente hostil à inflamação, potencializando os efeitos deste ritual com hábitos simples, que você pode começar a aplicar ainda hoje. Prepare-se, pois estamos prestes a iniciar uma jornada para recuperar o controle que você achava ter perdido para sempre. A história do seu Roberto, infelizmente, não é uma exceção. Ela é a manifestação visível, a ponta do iceberg de uma guerra silenciosa que acontece dentro de milhões de corpos neste exato momento. Para entendermos como resgatá-lo, e a você, dessa jornada de dor, precisamos nos tornar peritos no campo de batalha, a sua própria biologia. A jornada dele começou de forma sutil, como quase sempre acontece. Era uma rigidez matinal nos dedos, um desconforto no joelho direito depois de passar horas ajoelhado cuidando de suas roseiras. Ele, um homem forte e resiliente, atribuía isso à idade, ao esforço. É só o corpo reclamando um pouco, ele dizia para a esposa. Mas os sussurros do corpo, quando ignorados, começam a gritar. A rigidez matinal passou a durar mais, não apenas alguns minutos, mas quase 1 hora. O desconforto no joelho se tornou uma dor pontiaguda, uma agulha quente que o impedia de se ajoelhar. Suas caminhadas no parque foram ficando mais curtas. Ele começou a recusar convites para jogar bocha com os amigos. A alegria de viver estava sendo lentamente corroída por uma ferrugem invisível. Vieram as primeiras tentativas de solução. Analgésicos comprados na farmácia, pomadas que prometiam alívio imediato. E, de fato, traziam. Um alívio superficial, temporário,
como varrer a poeira para debaixo do tapete. Mas a sujeira continuava lá, acumulando-se. O conflito se intensificou quando ele percebeu que precisava de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. O médico da família, com a melhor das intenções, prescreveu um anti-inflamatório não esteroide, um dos mais comuns do mercado. Por algumas semanas, pareceu um milagre. A dor diminuiu, a rigidez cedeu. Seu Roberto sentiu um vislumbre do homem que costumava ser. Mas então, os efeitos colaterais, as letras miúdas da bula, começaram a se manifestar em letras garrafais na sua vida. Uma queimação no estômago que evoluiu para uma dor aguda. Noites mal dormidas, não pela dor na junta, mas pelo fogo no esôfago. Ele estava apagando um incêndio no joelho, mas ateando outro no seu sistema digestivo. O clímax de sua jornada às avessas, o momento que o quebrou, foi numa manhã de domingo. Ele segurava seu pequeno regador para cuidar de um vaso de violetas que sua neta lhe dera. De repente, uma fisgada aguda percorreu seu pulso. Seus dedos se abriram involuntariamente, e o regador caiu no chão, espalhando água e terra. Ele olhou para suas próprias mãos, as mesmas mãos que construíram sua casa, que afagaram seus filhos, e as viu como traidoras. Ele tentou se agachar para pegar o objeto caído, mas o joelho travou, gritando em protesto. Ali, parado, impotente, olhando para o pequeno estrago no chão, ele sentiu o tamanho do estrago dentro de si. O diagnóstico oficial de osteoartrite avançada veio logo depois, acompanhado de uma sentença que ecoou em sua mente. É crônico, o senhor vai ter que aprender a conviver com isso. Essa frase é uma das mais devastadoras que um paciente pode ouvir. Ela é um decreto de impotência. Para seu Roberto, significou a perda de sua identidade. O jardineiro não podia mais jardinar. O avô não conseguia mais pegar a neta no colo. A ferrugem havia vencido. O que aconteceu com seu Roberto é a representação macroscópica de um processo microscópico incrivelmente complexo chamado inflamação crônica. Para entender o poder da folha que vou revelar, primeiro, precisamos colocar nosso jaleco de cientista e mergulhar fundo no que realmente está acontecendo dentro das suas articulações. Imagine suas articulações, como o joelho ou as articulações dos dedos, como as dobradiças de uma porta de alta precisão. Elas são revestidas por uma camada lisa e resistente chamada cartilagem e banhadas por um fluido lubrificante, o líquido sinovial. Em um corpo saudável, essa dobradiça se move sem atrito, silenciosa e eficientemente. A inflamação crônica é como uma umidade traiçoeira que se infiltra nesse mecanismo, dando início a um processo lento e implacável de ferrugem. No nível molecular, o gatilho inicial pode vir de várias fontes, como uma dieta rica em açúcar, estresse contínuo ou até mesmo toxinas ambientais. Essas agressões fazem com que as células da sua articulação entrem em um estado de alerta e comecem a liberar pequenas moléculas sinalizadoras, verdadeiros mensageiros do caos, chamadas citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, TNF-AA, e a interleucina 6, IL-6. Pense nessas citocinas como a primeira faísca em uma floresta seca. Sozinha, uma faísca não é nada. Mas ela rapidamente inicia uma cascata fisiológica devastadora. Essa primeira onda de citocinas ativa uma via mestra dentro das suas células chamada NF-κB. Eu gosto de chamar o NF-κB de o general do exército inflamatório. Uma vez acordado, ele dá a ordem para que as células produzam mais e mais soldados inflamatórios, mais citocinas, enzimas destrutivas e radicais livres. É aqui que a situação sai do controle. É como um boato que começa em um canto de uma cidade pequena. No início, poucas pessoas sabem, mas logo o boato se espalha, cada pessoa contando para outras duas. E em pouco tempo, a cidade inteira está em pânico, reagindo a uma informação que se amplificou de forma exponencial. Essa é a cascata inflamatória. Esse exército de moléculas inflamatórias ataca a cartilagem, o revestimento liso da sua articulação. Enzimas chamadas metaloproteinases de matriz, MMPs, são liberadas e começam literalmente a comer o colágeno e os proteoglicanos que dão estrutura e resiliência à sua cartilagem. O resultado?
A superfície que antes era lisa como gelo se torna áspera e irregular como uma lixa. O líquido sinovial, que deveria ser um lubrificante viscoso, fica ralo e cheio de detritos inflamatórios, perdendo sua função. É por isso que você sente a crepitação, o rangido, a dor a cada movimento. A dobradiça está sendo corroída por dentro. O inchaço que você vê é o resultado do aumento do fluxo sanguíneo e do vazamento de fluidos para a área, uma tentativa desesperada do corpo de combater um inimigo que ele mesmo está criando. Mas o impacto sistêmico dessa guerra não se limita às suas articulações. Esse é um dos maiores equívocos sobre a dor articular. A inflamação crônica é um incêndio que não fica contido. As citocinas inflamatórias produzidas em seu joelho pegam carona na sua corrente sanguínea e viajam por todo o corpo, causando estragos em outros órgãos e sistemas. No seu sistema cardiovascular, essas moléculas inflamatórias contribuem para a aterosclerose, o endurecimento das artérias. Elas danificam a parede interna dos vasos sanguíneos, criando locais onde o colesterol LDL, o ruim, pode se oxidar e se depositar, formando placas que restringem o fluxo de sangue e aumentam drasticamente o risco de um infarto ou AVC. A dor na sua junta pode estar silenciosamente preparando o terreno para um evento cardíaco no futuro. No seu cérebro, a história é igualmente preocupante. As citocinas inflamatórias podem atravessar a barreira hematoencefálica, que deveria proteger seu cérebro. Uma vez lá dentro, elas criam um estado de neuroinflamação. Isso afeta a comunicação entre os neurônios e a produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina. O resultado, aquele névoa mental que você sente, a dificuldade de concentração, a falta de motivação e até mesmo sintomas de ansiedade e depressão. Não é coisa da sua cabeça, é a sua biologia reagindo à inflamação sistêmica. Seu sistema endócrino também sofre. A inflamação crônica interfere na sinalização da insulina, o hormônio que controla o açúcar no sangue. Suas células se tornam surdas aos comandos da insulina, uma condição conhecida como resistência à insulina, que é o caminho direto para o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. Ou seja, a mesma ferrugem que corrói suas articulações está desregulando todo o seu metabolismo energético. É por isso que a abordagem convencional, focada em apagar o fogo apenas na articulação com um anti-inflamatório, é tão falha. É como usar uma lixa para remover a ferrugem da dobradiça, como mencionei. Traz um alívio estético e funcional temporário, mas não impede a umidade, a causa raiz da ferrugem, a inflamação sistêmica, de continuar agindo. Pior, muitos desses remédios, os anti-inflamatórios, não esteroides, funcionam bloqueando enzimas chamadas COX-1 e COX-2. A COX-2 está mais envolvida na inflamação, mas a COX-1 tem uma função protetora vital para a mucosa do seu estômago. Ao bloquear ambas, você alivia a dor, mas deixa seu estômago vulnerável, abrindo a porta para gastrites e úlceras, exatamente o que aconteceu com o seu Roberto. Você está, na prática, silenciando o alarme de incêndio, enquanto o fogo continua a se espalhar silenciosamente pelos outros cômodos da casa. Para combater um inimigo tão complexo e multifacetado, precisamos entender os fatores que o alimentam. Não se trata de má sorte ou apenas do envelhecimento. Existem fatores de risco claros, hábitos da vida moderna, que jogam gasolina nesse incêndio inflamatório. O primeiro, e talvez o mais poderoso, é a dieta inflamatória moderna. O consumo excessivo de açúcar, farinhas refinadas, pães brancos, massas e óleos vegetais processados, soja, milho, girassol, é o principal combustível da inflamação. Quando você consome açúcar em excesso, ele se liga a proteínas no seu corpo em um processo chamado glicação, formando compostos nocivos conhecidos como produtos finais de glicação avançada, ou AGIs. Esses AGIs são como pequenas bombas inflamatórias que se depositam nos tecidos, incluindo a cartilagem das suas articulações, acelerando sua degradação. Pense em uma festa de aniversário onde você come um pedaço grande de bolo. Horas depois, ou na manhã seguinte, você se sente mais rígido, mais dolorido. Não é coincidência.
Você literalmente alimentou o fogo da sua inflamação. Mitigar isso começa com uma pergunta simples a cada refeição: isto vai apagar o fogo ou jogar mais lenha na fogueira? Trocar o pão branco pelo integral, o refrigerante por água com limão e cozinhar com azeite de oliva extra virgem em vez de óleos processados são passos gigantescos. O segundo fator de risco é o sedentarismo. Nossas articulações foram projetadas para o movimento. O movimento age como uma bomba que faz circular o líquido sinovial, levando nutrientes para a cartilagem e removendo os resíduos inflamatórios. Quando ficamos parados por longos períodos, como um trabalhador de escritório sentado por 8 horas, esse líquido fica estagnado. A cartilagem, que não tem suprimento de sangue próprio, fica desnutrida e mais suscetível a danos. Os músculos ao redor da articulação também enfraquecem, perdendo a capacidade de estabilizá-la e absorver o impacto, sobrecarregando ainda mais a junta. O conselho prático aqui é a regra dos 30 minutos. A cada 30 minutos sentado, levante-se e movimente-se por pelo menos 1 minuto. Estique as pernas, gire os tornozelos, dê uma pequena caminhada. É um pequeno depósito na sua conta de saúde articular. O estresse crônico é o terceiro grande vilão. Em situações de estresse agudo, nosso corpo libera cortisol, um hormônio com potente efeito anti-inflamatório. É um mecanismo de luta ou fuga. O problema é que na vida moderna, o estresse não é um leão que nos persegue por 5 minutos, mas sim as contas a pagar, a pressão no trabalho, os problemas de relacionamento. Um leão que mora conosco. Essa exposição crônica ao estresse leva à desregulação do eixo do cortisol. O corpo se torna resistente aos seus efeitos e, paradoxalmente, o cortisol cronicamente elevado pode se tornar pró-inflamatório, perpetuando o ciclo da dor. Muitas pessoas notam que suas crises de dor articular coincidem perfeitamente com períodos de alto estresse. A mitigação passa por micropausas de respiração consciente ao longo do dia. Simplesmente parar, fechar os olhos e inspirar contando até 4. Segurar por 4 e expirar por 4 por apenas 1 minuto pode ajudar a redefinir seu sistema nervoso e diminuir a produção de hormônios do estresse. O quarto fator é o sono de baixa qualidade. É durante o sono profundo que nosso corpo realiza os processos de reparo e limpeza, incluindo a remoção de citocinas inflamatórias. Quando não dormimos o suficiente ou nosso sono é fragmentado, esse processo de faxina é interrompido. Os detritos inflamatórios se acumulam e acordamos nos sentindo rígidos, doloridos e sem energia. Cria-se um ciclo vicioso terrível. A dor impede o sono de qualidade, e o sono de má qualidade aumenta a percepção da dor no dia seguinte. Priorizar a higiene do sono, um quarto escuro, fresco, sem telas 1 hora antes de deitar, não é um luxo, é uma necessidade terapêutica para quem tem dor crônica. Finalmente, o excesso de peso corporal. Este é um fator duplo. Primeiro, há o estresse mecânico óbvio. Cada quilo de excesso de peso corporal exerce de 4 a 6 quilos de pressão extra sobre os joelhos a cada passo. Mas a ameaça mais insidiosa é bioquímica. O tecido adiposo, a gordura, não é uma massa inerte. É um órgão endócrino metabolicamente ativo que produz e libera, adivinhe, citocinas inflamatórias. Ter excesso de gordura corporal é como carregar uma fábrica de inflamação dentro de você, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, a perda de peso, mesmo que modesta, de 5% a 10% do peso corporal, pode levar a uma redução dramática na dor, não apenas por aliviar a carga mecânica, mas por diminuir a produção dessa fonte interna de inflamação. Agora que dissecamos o problema em profundidade, que entendemos a natureza do incêndio que consome seu corpo, é hora de apresentar o bombeiro. É hora de falar sobre a solução. Mas antes de eu revelar a folha e o método, quero que você entenda a filosofia por trás desta abordagem. Nós não estamos buscando uma bala de prata ou uma solução simplista. Estamos buscando uma mudança de paradigma. A medicina moderna muitas vezes nos trata como máquinas quebradas, onde uma peça com defeito, a articulação, precisa ser consertada ou substituída, ou silenciada com um químico. A abordagem que proponho é fundamentalmente diferente. Ela enxerga o corpo como um ecossistema inteligente, um jardim. A dor e a inflamação não são o problema em si, mas sim
o sintoma de que o ecossistema está em desequilíbrio. O solo está pobre, as plantas estão sendo regadas com a água errada e há pragas se proliferando. A solução, portanto, não é apenas aplicar um pesticida forte, o anti-inflamatório, que pode até matar as pragas, mas também danificar o solo e as plantas benéficas. A verdadeira solução é restaurar o equilíbrio do ecossistema. É nutrir o solo, fornecer a água correta e introduzir elementos que fortaleçam as defesas naturais do jardim. Este ritual de 1 minuto que vou ensinar é exatamente isso, um elemento poderoso que você introduz diariamente para ajudar o seu ecossistema interno a se reequilibrar. É um ato de comunicação com a sua própria biologia. É você dizendo ao seu corpo: eu estou te ouvindo, eu entendo que você está em estado de alarme e estou lhe dando as ferramentas para encontrar a paz novamente. Trata-se de passar de um papel de paciente passivo, que apenas recebe um tratamento, para o de um agente ativo, um jardineiro cuidadoso da sua própria saúde. Essa mudança de mentalidade é o primeiro e mais crucial passo para a transformação. A ferramenta central deste nosso novo paradigma, a folha que tenho em minhas mãos, é a folha de louro. Sim, a mesma folha que muitos usam para temperar feijão ou carnes, mas que esconde um potencial terapêutico extraordinário quando usada da maneira correta. E aqui está o segredo que muda tudo. Não se trata de fazer um chá. O chá, embora tenha seus benefícios, submete os delicados compostos da folha ao calor e ao processo digestivo, onde grande parte de sua potência é perdida. O segredo está na liberação rápida e na absorção sublingual de seus compostos bioativos. A folha de louro é riquíssima em compostos como o eugenol, o linalol e o cineol. Pense nesses compostos como uma equipe de bombeiros moleculares de elite. O eugenol, em particular, é um poderoso anti-inflamatório natural. Estudos científicos têm demonstrado que ele atua inibindo a atividade da enzima COX-2, a mesma enzima que muitos medicamentos anti-inflamatórios caros visam. No entanto, ele o faz de uma forma mais gentil e equilibrada, sem o mesmo impacto agressivo na COX-1. A protetora do estômago. Quando você mastiga uma folha de louro fresca, você está realizando um ato de extração mecânica. Você rompe as paredes celulares da planta e libera esses bombeiros imediatamente na sua boca. Agora a mágica acontece. A área debaixo da sua língua é um dos pontos de absorção mais eficientes de todo o corpo. Ela é extremamente vascularizada, repleta de uma rede de capilares sanguíneos que estão muito próximos da superfície. Ao manter a pasta da folha mastigada em contato com essa região, os compostos como o eugenol são absorvidos diretamente por esses capilares e entram na sua corrente sanguínea de forma quase instantânea. Isso é crucial. Eles contornam o chamado metabolismo de primeira passagem no fígado, onde muitas substâncias são neutralizadas ou têm sua potência reduzida antes de chegarem à circulação sistêmica. É um atalho, uma via expressa direto para o foco da inflamação nas suas articulações e em todo o si do seu corpo. Agora, vamos ao guia prático, o protocolo de 1 minuto. Para que ele funcione, cada detalhe é importante. Primeiro, a seleção e a higienização. A segurança é inegociável. Você deve usar folhas de louro frescas, não as secas e quebradiças que encontramos no supermercado. As folhas secas perderam grande parte de seus óleos voláteis e compostos terapêuticos. Procure em feiras orgânicas, bons hortifrutis, ou melhor ainda, cultive seu próprio pé de louro em um vaso. É uma planta resistente e fácil de cuidar. Antes de usar, lave uma única folha muito bem em água corrente para remover qualquer impureza. O ritual deve ser feito pela manhã, em jejum. Este é um ponto-chave. Com o estômago vazio, não há competição por absorção, garantindo que os compostos da folha sejam assimilados com máxima eficiência. Pegue essa única folha fresca, dobre-a ao meio para ajudar a iniciar a ruptura das fibras e coloque-a na boca. Agora vem o passo mais importante: a mastigação. Terapêutica, os 60 segundos que podem mudar o seu dia. Comece a mastigar lentamente, sem pressa. O objetivo não é triturar e engolir, mas sim criar uma pasta, uma emulsão da folha com a sua saliva. Você sentirá o sabor amargo e pungente característico e um aroma intenso será liberado. Isso é um bom sinal.
Significa que os óleos essenciais estão sendo liberados. Concentre-se em movimentar essa pasta pela boca, garantindo que ela passe e repouse sob a língua. Imagine esses compostos sendo absorvidos como uma gota de tinta caindo na água e se espalhando. É um exercício de atenção plena. Cronometre 60 segundos. Após esse minuto de mastigação e absorção sublingual, você pode então engolir essa pasta. Para a finalização, beba um copo de água morna, não gelada nem quente. A água morna ajuda a ativar ainda mais os compostos, limpa o paladar e auxilia no transporte do restante da pasta pelo seu sistema digestivo. Agora, vamos aos erros a evitar para otimizar o processo. O primeiro erro comum é a inconsistência. Fazer isso por 2 ou 3 dias e desistir porque não viu um milagre não funciona. A inflamação levou anos para se instalar. Seja paciente e consistente por pelo menos 3 semanas para começar a notar as mudanças sutis, como uma menor rigidez pela manhã. O segundo erro é engolir rápido demais. Lembre-se, o poder está na absorção sublingual. Se você mastigar e engolir em 10 segundos, terá perdido 90% do benefício. O minuto completo é essencial. E o terceiro erro é usar folhas de baixa qualidade, secas ou velhas. A potência está na folha fresca e vibrante. Como dica de otimização para os mais dedicados, antes de colocar a folha na boca, você pode colocar 3 gotinhas de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade sob a língua. Alguns dos compostos do louro são lipossolúveis, solúveis em gordura, e o azeite pode ajudar a extraí-los e a transportá-los com ainda mais eficiência. Eu sei que, ao ouvir sobre um método tão simples e poderoso, muitas perguntas podem surgir. É natural e saudável ser cético. Por isso, quero abordar algumas das questões mais comuns que ouço no consultório. Uma das primeiras é: doutora, isso não é apenas um efeito placebo? A gente acredita que vai funcionar. E por isso, funciona? É uma pergunta excelente. O efeito placebo é real e poderoso. E a intenção positiva de cuidar de si mesmo já é terapêutica. No entanto, no caso do louro, estamos falando de uma ação farmacológica concreta. O eugenol, como mencionei, tem um mecanismo de ação bem documentado na literatura científica, que é a inibição da via da COX-2. Isso não é crença, é bioquímica. O ritual e a intenção potencializam o efeito, mas a base é uma ação molecular real. Outra pergunta frequente é: eu detesto o gosto amargo. Não posso simplesmente fazer um chá com mais folhas? Entendo perfeitamente a aversão ao sabor. No entanto, como expliquei, o chá é uma via de administração completamente diferente e menos eficiente para este propósito específico. Ao ferver a folha, você perde parte dos compostos voláteis e, ao ingeri-la, submete o restante à barreira do ácido estomacal e ao filtro do fígado. A mastigação sublingual é o método que garante a entrega mais rápida e potente dos compostos ativos na sua corrente sanguínea. Pense no gosto amargo como o sabor do remédio natural agindo. Com o tempo, o paladar se acostuma. Quanto tempo exatamente eu preciso esperar para sentir os resultados? Muitos me perguntam com ansiedade. A resposta é: seja gentil consigo mesmo. Você não está tomando um analgésico sintético que mascara a dor em 30 minutos. Você está iniciando um processo de reequilíbrio do seu corpo. Algumas pessoas mais sensíveis relatam uma sensação de maior fluidez e menos rigidez matinal já na primeira semana. Para a maioria, os benefícios mais notáveis, como uma redução consistente na dor e no inchaço, começam a aparecer após 3 a 4 semanas de prática diária e consistente. Lembre-se, estamos tratando a causa, e isso leva tempo. Isso pode interferir com meus remédios de pressão ou diabetes. Esta é uma questão de segurança crucial. A quantidade de compostos ativos em uma única folha fresca é considerada segura e geralmente não interfere com medicações convencionais. É muito diferente de tomar extratos concentrados ou cápsulas. No entanto, minha recomendação é sempre a mesma. A natureza é poderosa. E o poder exige respeito. Se você faz uso de medicamentos contínuos, especialmente anticoagulantes como a varfarina, ou se tem alergias conhecidas, converse com seu médico antes de iniciar. Mostre a ele este vídeo, explique o protocolo. A melhor medicina é a integrativa,
onde o conhecimento natural e o convencional caminham juntos. Este ritual de 1 minuto é uma ferramenta de ignição incrivelmente poderosa. Mas para que o motor do seu corpo funcione de maneira otimizada e se torne uma máquina anti-inflamatória, você precisa fornecer o combustível certo e a manutenção adequada. É aqui que entra o ecossistema de apoio. Tratar a dor nas articulações, como eu disse, é como cuidar de um jardim. A folha de louro é o melhor fertilizante orgânico que você pode usar. Mas se o solo, seu corpo, estiver ácido e você continuar regando com veneno, os resultados serão limitados. Precisamos criar uma sinergia. O primeiro pilar deste ecossistema é a hidratação inteligente. A água é o sistema de transporte do seu corpo. É ela que levará os bombeiros do eugenol para as suas articulações e, igualmente importante, ajudará a lavar e eliminar as cinzas do incêndio inflamatório através dos seus rins e do seu sistema linfático. Beba água pura e filtrada ao longo do dia, idealmente entre as refeições. Uma urina de cor clara é um bom indicador de que você está bem hidratado. O segundo pilar é a nutrição desinflamatória. Você precisa ativamente parar de jogar lenha na fogueira. Isso significa reduzir drasticamente o consumo dos 3 grandes incendiários: açúcar, farinhas brancas e óleos vegetais processados. Ao mesmo tempo, você deve aumentar a ingestão de alimentos que são, em si, bombeiros. A cúrcuma, com seu composto ativo curcumina, o gengibre, com o gingerol, os peixes gordos, como sardinha e cavala, ricos em ômega 3, as folhas verde escuras, como couve e espinafre, cheias de antioxidantes. Cada refeição é uma oportunidade de modular a inflamação. O terceiro pilar é o movimento gentil. A máxima use ou perca é brutalmente verdadeira para as articulações. Uma articulação parada enferruja e atrofia. O movimento não precisa ser intenso ou doloroso. Caminhadas leves, natação ou hidroginástica, onde a água suporta seu peso, e alongamentos suaves são fundamentais. O movimento estimula a produção do líquido sinovial, o óleo lubrificante das suas juntas, e fortalece os músculos que dão suporte e estabilidade, tirando a pressão da cartilagem danificada. O quarto e último pilar é a recuperação, que envolve sono e gerenciamento de estresse. Já falamos sobre a importância do sono para a faxina inflamatória. Para o estresse, além das pausas para respiração, considere práticas como meditação ou yoga. Essas atividades ajudam a modular seu sistema nervoso autônomo, tirando-o do modo de luta ou fuga, simpático, que é pró-inflamatório, e ativando o modo de descansar e digerir, parasimpático, que é anti-inflamatório e regenerativo. Ao integrar o ritual da folha a estes 4 pilares, você não estará mais apenas combatendo a dor. Você estará construindo, tijolo por tijolo, um corpo resiliente, um ambiente interno onde a inflamação simplesmente não consegue prosperar. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje. E antes de nos despedirmos, preciso reforçar algumas diretrizes de segurança cruciais. A informação que compartilhei aqui é poderosa, mas deve ser usada com responsabilidade. Se você está grávida ou amamentando, tem alergias conhecidas a plantas da família do louro, ou, como já mencionei, usa medicamentos anticoagulantes, é imperativo que você converse com seu médico antes de iniciar este protocolo. A natureza é a nossa maior farmácia, mas toda farmácia exige conhecimento para ser usada com segurança. E quero ser absolutamente clara: jamais abandone um tratamento prescrito pelo seu médico para substituí-lo por este método sem uma discussão e orientação profissional. O ideal é a integração, não a substituição. A dor crônica tem um efeito terrível sobre a nossa psique. Ela nos faz sentir impotentes, prisioneiros dentro do nosso próprio corpo. A mensagem central que eu quero deixar hoje é a de que esta sensação de aprisionamento é uma ilusão. Você tem, neste exato momento, o poder de influenciar profundamente a sua saúde através de pequenas e consistentes decisões diárias. O conhecimento que eu te entreguei hoje é uma chave, uma ferramenta para começar a destravar essa prisão. Este ritual de 1 minuto com a folha de louro não é apenas sobre aliviar a dor em uma articulação.
É sobre um ato diário de autocuidado, um lembrete matinal, de que você é o agente ativo na sua jornada de cura. É sobre recuperar o controle e a autonomia sobre o seu bem-estar. Então, hoje, você aprendeu que a inflamação crônica é a verdadeira inimiga por trás da sua dor. Você descobriu que uma simples folha de louro, quando usada através do método correto de mastigação sublingual, pode oferecer um atalho natural e potente para o alívio, entregando compostos anti-inflamatórios diretamente na sua corrente sanguínea. E você compreendeu que, ao combinar este ritual com uma hidratação inteligente, uma dieta anti-inflamatória, movimento gentil e uma boa recuperação, você cria uma fortaleza impenetrável contra a dor. Se este conhecimento ressoou em você, se ele te trouxe uma nova centelha de esperança e te deu uma ferramenta prática para lutar, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, para que possamos continuar essa jornada de descoberta juntos. E mais importante, compartilhe este vídeo. Pense em uma pessoa que você ama, um amigo, um familiar, que vive diariamente com o fardo da dor. Ao compartilhar, você pode estar oferecendo a eles a mesma chave que recebeu hoje. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa de saúde, empoderamento e autonomia. Muito obrigada pela sua atenção. Cuide-se e lembre-se: a sua jornada de cura começa com o próximo passo que você decidir dar.